Olá, que a graça e a paz de Deus esteja sobre todos nós. Você que está ouvindo vai ouvir essa mensagem. Para nós é um motivo de muita alegria, de muita gratidão a Deus por poder estar aqui fazendo essa mensagem, ter o privilégio de fazer essa mensagem. Para um povo tão amado por nós, aí da São Marcos, Jativoca, Morro do Meio. Então a gente agradece a oportunidade que vocês estão nos dando de poder trazer uma mensagem de Deus, e nós queremos que essa palavra de fato fale aos vossos corações e encontre solo fértil no coração de vocês. Eu agradeço profundamente a todos vocês aí. Estamos com saudades de vocês. A gente não esquece, né, de pessoas que foram tão importantes para nós nesse processo aí, né? Então, aos pastores, missionários da comunidade que nos acolheram. Eu vou falar do casal que nos acolheu na casa deles, né? O Francisco e a Lindalva, que nos acolheram aí 4, 5 meses na casa deles. Então, muito obrigado. A gente é muito grato a Deus pela vida de vocês, pela vida de todos vocês. Mandamos o nosso abraço para vocês, jovens, adolescentes, casais, famílias da comunidade, por todo o empenho e esforço de vocês em nos acolher no momento que nós estávamos aí em 2016. E eu estava trabalhando em 2016 aí. Então, muito obrigado. Aprendi muito com vocês e levo vocês no meu coração. Sim. O José estava trabalhando e eu estava concluindo a faculdade, né? Então, foi um tempo bem difícil, assim, para mim também, né? Então, foi muito legal ter esse apoio e essa compreensão da comunidade. Então, vamos lá. Hoje nós queremos falar sobre fortaleza. E, na realidade, falar de fortaleza no momento que nós estamos vivendo é muito importante. Nós sabemos que hoje em dia tantas brigas, separações, pessoas depressivas, ansiedade no meio dos jovens, principalmente na pandemia. Eu mesmo às vezes me pego meio ansioso por aquilo que há de vir, pelo amanhã. Parece que tudo aquilo que a gente colocava embaixo do tapete, né, por causa da correria antes, parece que agora nesse momento de pandemia, de quarentena, parece que isso tudo veio à tona, né? Agora a gente tem que, de repente, lidar com coisas que antes estavam acontecendo dentro da gente, mas antes a gente não dava atenção porque tinha muita coisa para fazer. Então, agora muita coisa veio à tona, muitos sentimentos foram aflorados. Então, realmente, é um tempo muito difícil, né, que a gente está vivendo. E aí, acho que cabe algumas perguntas para a gente começar a falar sobre isso. Como que está a nossa vida? Como está o nosso coração, a nossa alma? Como que está o nosso lar? Talvez você esteja me vendo e esteja dizendo assim: meu lar está destruído, Josiel. Está destruído. Não vê muitas esperanças. E nós hoje queremos trazer essa palavra como um renovo de Deus para as nossas vidas. Para a minha vida, para a vida da Deise e para a vida de vocês também. Por isso, achega-te e ouça o que diz o Senhor nosso Deus. Eu quero convidar a Deise para fazer a leitura bíblica do texto que nós vamos ler. Nós vamos ler esse texto e também nós vamos trabalhar outro texto. Mas em primeiro lugar, nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 7, dos versos 24 a 27. Diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa.
ela caiu e ficou totalmente destruída. Somente é sensato ou sensata a pessoa que põe em prática as palavras de Jesus Cristo. Isso para mim já é um baque. Porque muitas vezes a gente vai na igreja, ouve palavras, entram, mas a gente não coloca em prática. Vai no culto domingo, mas chega segunda-feira, parece que aquilo vira em cinzas. Quem apenas ouve as palavras de Jesus e não age é comparado a um tolo. Então, ouvir a palavra de Deus, a mensagem da fé, às vezes pode trazer um sentimento de que a gente já faz parte daquilo tudo. Mas isso é quebrado quando a gente não pratica essas coisas. Porque a fé sem obras é morta. Então, a pessoa que pratica o que ela ouviu, é como se a palavra de Jesus, quando a gente vai praticando, ela vai dando poder para nós. Vai transformando o nosso interior. Vai nos dando uma riqueza que se iguala a uma casa fundamentada sobre a rocha. E que supera as provações, supera as tempestades, mesmo as mais fortes tempestades, tribulações, provações na nossa vida, angústias. Então, as palavras de Jesus, elas são impactantes no Sermão do Monte, que é onde está inserido esse texto. Na realidade, é uma inversão de valores, porque os fariseus e escribas, eles diziam para o povo que o povo deveria seguir toda a regulamentação e os preceitos e os mandamentos da religião, dos mandamentos de Deus, e isso ia tornar as pessoas justas, quase como se o nosso esforço pessoal tornaria justo a gente diante de Deus. E Jesus Cristo, ele vem quebrando isso daí no Sermão da Montanha. Ele diz que é bem-aventurado aquele que é pobre, aquele que se considera que não tem nada, que não é nada diante de Deus. As palavras de Jesus o ser humano não é nada. Isso era um choque para os fariseus. Deus é tudo. O ser humano não pode nada, Deus é que pode tudo. Isso contrapõe o que os fariseus falavam na época, o que o povo estava acostumado a ouvir. Que nova justiça é essa? Que nova misericórdia é essa? O que é isso? Então quer dizer que a partir do meu esforço eu não consigo me justificar diante de Deus? Não basta cumprir todas as recomendações dessa religião, observar todos os mandamentos, não basta. Então, quando o ser humano entende que ele não é nada diante de Deus e que ele precisa disso, ele é bem-aventurado. Somente os fracos, os famintos, os pobres, esses são ricos em Deus. Por quê? Porque se consideram que não são nada diante dele. Então essa matemática é primeiro Deus, em segundo lugar é Deus, terceiro lugar é Deus. Somente aquele que se esquece de si e pensa no Cristo, ele é bem-aventurado. Somente aquele que é feliz de fato pelo presente que Deus dá, que é a salvação, ele se torna justo diante de Deus por causa do sacrifício de Jesus. E as palavras de Jesus são chocantes em vários momentos. Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, para onde irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Quem volta justificado para casa é o fariseu ou o publicano em suas orações? O fariseu na sua oração e pensando que o seu próprio esforço levaria ele a ser justificado diante de Deus e reto diante de Deus, a ponto de conseguir a sua própria salvação. A sua oração é como se dissesse: Deus, eu sei que você precisa de mim, mas
a oração do publicano, um ladrão, um cobrador de impostos que roubava. Ele dizia: eu não sou nem merecedor de estar aqui. Eu não mereço nem olhar para ti. Eu não mereço nem falar contigo. Eu sou um pobre pecador. E esse volta justificado para casa. E isso me impacta de um jeito tremendo, porque eu entendo que eu dependo de Deus. E essa pandemia trouxe isso. A gente não é autônomo, a gente não é dono do nosso próprio nariz. Nós precisamos nos fortalecer, e na realidade a gente não consegue se fortalecer, a não ser através da palavra de Deus. Por quê? Porque a fortaleza, e o tema é esse, está na palavra de Deus, na palavra de Jesus Cristo. Essa é a nossa fortaleza. Talvez isso seja óbvio falar. Talvez isso seja óbvio. Você talvez pense assim: de fato é. Mas isso é fundamental na nossa vida. Na nossa vida de fé. É fundamental. Não adianta a gente ter casas bonitas, não adianta a gente ter a aparência de que está tudo certo e lá dentro está uma desgraça. Aonde está firmada a nossa casa, a nossa vida? Como está o nosso coração diante de Deus? Existem casas que são construídas sobre ciúmes, brigas, invejas, falta de amor, falta de confiança, falta de comunicação. Não tem tempo de qualidade com as pessoas. Elas continuam indo no culto, mas parece que de fato fecham os seus ouvidos. Ou escutam, mas não praticam aquilo. Como muita coisa podia ser diferente se o povo de Deus de fato praticasse mais a palavra de Deus, em servir e amar uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e servir o próximo. Existe falta de amor hoje em dia, cada um vive para si. Lembre-se que nós devemos praticar o que Jesus nos falou. Sem isso a gente é insensato. O vento vem e nos derruba, porque a gente é confiado em nós mesmos. E em contrapartida tem aquela casa que é construída sobre a rocha. Eu lembro de coisas que são muito importantes na minha vida, como o culto infantil que a gente fazia na minha casa. Eu, meu irmão, meu pai, minha mãe. Eu pregava, eu cantava. Ninguém entendia nada, né? Porque eu era criança, fazia um blá blá blá. Mas projetou quem eu sou hoje. Você é responsável pelos seus atos, por ouvir e praticar a palavra de Deus. Nunca troque o que é mais importante na tua vida por algo passageiro. O que é passageiro vai passar, a vida não. Você tem responsabilidade quanto às suas escolhas, quanto aos seus atos. E hoje há uma oportunidade para você, uma oportunidade de renovo. A nossa vida, principalmente nos últimos dias, nos últimos tempos, nos últimos anos, nossa sociedade vem vivido uma inversão de valores muito grande. O que é prioridade nas nossas vidas? O que é mais importante na nossa vida? A gente costuma dizer que glorificar a Deus, conduzir as pessoas a Jesus Cristo, mas a família também é importante. É ter uma família, é ter um lar, como uma fortaleza. E aí às vezes a gente constrói planos e planos e planos e vai deixando isso de lado. A gente trocou as nossas prioridades, colocamos prioridades em coisas, mas não de fato no ser humano. E à medida que a gente caminha, a gente vai esquecendo o valor real do nosso lar, da palavra de Deus. Que a nossa casa, a nossa vida deve ser uma fortaleza. Mas por que o nosso lar verdadeiro encontra-se em Deus? Por quê? Porque Ele é o nosso refúgio. É Ele quem fortalece a gente. Ele é a nossa fortaleza. Está nos braços de Jesus a nossa fortaleza. O nosso fundamento deve ser Deus. Porque é Ele que sustenta a gente em meio a tempestades. É Ele que nos guarda muitas vezes de várias coisas. Por que Paulo diz que morrer é lucro e viver é Cristo?
É muito interessante isso, porque Paulo fala isso lá no capítulo 1 de Filipenses, e o contexto em que ele escreveu essa carta, ele estava preso numa prisão romana, e as prisões romanas, na época, elas não funcionavam como a própria sentença. Assim, a pessoa cometeu um crime, algo que ele deveria pagar sobre isso, então eles tomavam um veredicto, né, faziam um julgamento e aí ia preso. Não era assim. Eles primeiro prendiam a pessoa para depois decidir o que fazer com ela. E talvez a sentença seria de morte, ou ela simplesmente ia passar o resto da sua vida ali na cadeia sem eles tomarem uma decisão. E Paulo, quando ele escreve isso, ele não tinha certeza do que ia acontecer com ele. Na verdade, ele vivia um momento de muita incerteza. As circunstâncias da vida dele não eram favoráveis. Mas ele diz com muita convicção de que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para ele, independente do que fosse acontecer, se ele fosse morrer ou sair dali vivo, para ele isso tudo era Cristo. Porque independente se ele continuasse vivo, ele continuaria pregando o evangelho, essa era a razão de viver dele. E se ele morresse, a sua morte, através da sua morte, Cristo seria glorificado. E não só isso, na morte ele então encontraria o seu mestre, o seu salvador Jesus Cristo. E eu lembro que logo que começou essa pandemia, essa quarentena, então no começo para mim foi muito difícil, porque até entender tudo o que estava acontecendo, né, em relação à pandemia, a gente ficar de quarentena, não poder sair, não poder ver as pessoas, e também todas as doenças que já estavam acontecendo, até mesmo morte, né, no mundo todo. E no começo da quarentena eu me deparei com esse texto. Eu comecei a fazer um curso sobre Filipenses, online mesmo, e quando o professor explicou essa parte de Filipenses, parece que foi essencial eu ter escutado aquilo para eu conseguir me manter firme nessa quarentena. Me deparar com esse texto e perceber, não, de fato, independente do que aconteça, até mesmo se eu pegue o Covid-19 ou alguém da minha família, ou se a gente fique sem trabalho ou sem dinheiro, não importa, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então isso foi muito importante para mim, e essa é uma verdade que eu quero que seja para você também, para a sua vida, para a vida da sua família, porque ela muda quando a gente tem essa certeza de que, independente do que aconteça na nossa vida, ou mesmo diante da morte, Cristo é a nossa rocha, Cristo é a nossa fortaleza. Não importa o que aconteça, é Ele que vai nos sustentar e nos carregar. Então essa é uma verdade muito importante que a gente precisa levar para as nossas vidas, e todo dia de manhã quando a gente acorda, se lembrar disto. Cristo é a rocha sobre os meus pés. Então não importa o que vai acontecer amanhã diante das incertezas, mas Cristo sabe e Ele está no controle das nossas vidas. E Ele sempre estará conosco. Independente de qualquer situação. Isso é uma promessa dele. Isso significa refúgio em meio às tempestades. Não importa o que aconteça, Ele é minha fortaleza. Isso é demais para mim. Isso é muito impactante. Por isso que Paulo fala: viver é Cristo. Viver é Cristo e morrer é lucro. Ele tinha certeza, clareza, de que a razão da vida dele era Jesus Cristo. Então edifique a sua casa sobre a rocha. Jesus não pode ficar pelo lado de fora da tua vida, ou em um determinado canto da tua casa. Mas você diz assim: José, a minha vida está destruída, a minha família está destruída. Então eu queria dizer para você que está me escutando, ainda há tempo de mudanças. Jesus pode transformar a tua vida, a tua casa. Ele é a nossa fortaleza.
E eu sei que é difícil. Eu me pego às vezes vazio. Eu me pego às vezes ansioso por aquilo que há de vir. Preocupado. Você às vezes tem medo do que, vai acontecer amanhã, de você perder o teu emprego, o teu trabalho, perder o sustento da sua família. E isso tudo é muito difícil. Por isso que é tão importante. O que está debaixo dos nossos pés? O que é um fundamento para nós? Aonde nós depositamos a nossa esperança, a nossa confiança, aonde estão as nossas prioridades. Porque se a gente coloca em Jesus Cristo, Ele se torna a nossa fortaleza. Não são briguinhas, sofrimentos que vão nos destruir. Seja uma pessoa prudente, pratique aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Pratique aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Aí eu digo assim, mas cara, eu sou falho, eu tenho vários problemas, eu não consigo fazer isso direito. Como é que eu faço? Ore a Deus, fale com Deus, pratique aquilo que Ele diz, mas eu não consigo praticar, então converse com Deus, porque se você não consegue praticar, se você não consegue praticar o amor de Deus na vida das pessoas, tem alguma coisa errada no teu relacionamento com Deus, ou na tua compreensão de fé cristã, e daquilo que Ele fez e faz na tua vida. A gente precisa de um renovo, às vezes, na nossa vida. Olha o que Ele fez. A gente, às vezes, se acha incapaz, e de fato a gente é. Diante de Deus, a gente é. Mas por que a gente é tão falho, às vezes? Por causa da nossa natureza. E talvez parar essa mensagem aqui, você diria assim, ok, eu sei o que eu tenho que fazer. A gente não consegue fazer isso direito, a gente não tem força, às vezes. A gente vive num mundo caído. Por mais que a gente é revestido de Deus, somos uma nova pessoa, a gente ainda tem essa natureza. E às vezes ela quer tomar conta da gente. Mas isso aconteceu lá com os primeiros seres humanos. Deus faz como se fosse uma aliança com os primeiros seres humanos, dizendo, olha, vocês podem se relacionar comigo, vocês podem falar comigo o tempo todo. Eu toda tarde vou estar aqui para bater um papo com vocês, ser um estado perfeito. Só não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês certamente morrerão. E o ser humano quis ser autônomo. Foi lá, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E houve caos, houve queda no mundo, pecado entrou no mundo. E a partir de então todos somos pecadores. E só Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, era tão reto, justo e santo, para poder pagar essa morte. Só o próprio Deus poderia fazer isso. E Ele vem, assume a forma de um servo, morre pelos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, mas ressuscita para nos dar vida eterna. Não tem como ter outro fundamento, é Jesus Cristo. E Ele diz, olha, me sigam, praticam as minhas palavras. E você diz assim, eu não consigo, eu sou falho, eu sou pecador. É você mesmo que Deus está chamando. É você que é faminto, é você que é pobre. É você que diz assim, pobre no sentido de entender a sua miséria e dizer, Deus, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. Que possamos hoje reconhecer que nós precisamos de Jesus. Eu convido você nesse momento a dobrar os seus joelhos na sua casa e pedir um renovo da parte de Deus. Dizer, Deus, eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero que Tu seja essa minha fortaleza. E às vezes uma mensagem dessa vem para quebrar algumas coisas, alguns fundamentos que não estavam bons. E o Espírito Santo de Deus às vezes faz como um pedreiro que vai tirando as impurezas ali e vai colocando o reboco e vai construindo de novo e vai reconstruindo e vai renovando. Deixe ser transformado por essa palavra. Que Jesus possa ser a tua fortaleza e a sua palavra possa ser a sua fortaleza. Acheguem-se mais para perto de Deus
e os nossos problemas vão ficando cada vez menores. Porque quando a gente não consegue mais suportar, o amor de Deus nos guardará, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele cuidará de ti. E Ele pode transformar a sua vida e te dar renovo hoje. Dobre os teus joelhos, fale com Deus e diz: eu quero um renovo nessa pandemia. O que você fez na pandemia? Talvez essa seja a pergunta. Depois que passar isso tudo, o que você fez? Eu fiquei estático? Eu não ajudei ninguém? Não. Eu me relacionei com Deus, me tornei mais íntimo de Deus. E eu ajudei as pessoas. Assim como Ele fez, Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Se doando por completo, eu me doei para a vida das pessoas. Você tem um desafio hoje pela frente. Entrega a tua vida para Ele. Entrega os teus caminhos para Ele. Não há outra saída. Ele precisa ser a rocha sobre os nossos pés, a sua palavra, os seus ensinamentos. O fundamento da nossa vida precisa ser Cristo. E quando Ele é, não importa o que aconteça ao nosso redor, Cristo nos manterá firmes com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E que nós possamos ter essa certeza de que Ele nos fortalece e nos ajuda em meio à nossa caminhada de fé nessa pandemia. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa de renovo. Você não tem noção do quanto que é importante você todo dia ler a palavra de Deus e ter isso para fortalecer você em meio a tantas tempestades, tentações e problemas na nossa vida que a gente enfrenta todo dia. O culto na igreja, mesmo que de forma online, ele deve ser o ápice do nosso culto cotidiano. E é por isso que Jesus Cristo é a nossa fortaleza. A nossa fortaleza não está na estrutura material da nossa casa. A nossa fortaleza é Cristo Jesus. Eu vou convidar a Deise para fazer essa oração. Feche seus olhos, se você se sentir à vontade, se você assim quiser dar uma resposta para Deus e até um ato de fé, de entrega. Se você quiser se colocar de joelhos agora e fazer comigo essa oração, eu faço esse convite a você. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa palavra. E nós colocamos toda a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Nós queremos pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas vezes em que não colocamos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas e também as vezes que duvidamos, que deixamos de andar sobre a rocha que é Jesus Cristo. Senhor, eu te peço que o Senhor renove todas essas pessoas que estão nos assistindo agora e nos ouvindo. Renova sua vida, sua casa, sua família, Senhor. E que, de fato, cada vida aqui, Senhor, que está ouvindo essa mensagem e também a sua família, possa estar dentro dessa fortaleza que é Cristo Jesus. E ter essa certeza de que, independente do que aconteça, não importa o que aconteça, as incertezas que a gente vive, a nossa certeza é Jesus Cristo. E Ele nos ama profundamente. Por isso, Senhor, renova cada um de nós e que nós possamos, assim como o apóstolo Paulo, falarmos todos os dias, entendermos e vivermos de que para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor, desde já agradecendo pelo Teu imenso amor por cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe, gente. Tchau, gente. Deus abençoe. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o
gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo o céus, ecos das celsa, graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha